Sabe, existe uma profecia bem antiga, lá no finalzinho do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, que promete uma coisa extraordinária: a volta do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E essa promessa ela não foi esquecida. Pelo contrário, ela criou uma expectativa que atravessou séculos, um verdadeiro mistério esperando para ser resolvido. Aí, centenas de anos depois, no meio de toda essa expectativa, Jesus de Nazaré aparece e solta essa declaração aqui, ó, sobre João Batista. Uma frase que parece responder tudo. Mas, na verdade, em vez de ser o ponto final, essa afirmação foi o começo de um enigma que já dura 2000 anos. Um enigma que mexe com crenças fundamentais sobre o que é alma, o que é uma missão e, no fundo, sobre a nossa própria identidade. Então, vamos mergulhar fundo nessa história. Antes da gente entrar nas teorias que essa frase de Jesus gerou, a gente precisa construir o caso. É como uma investigação. E as fontes que a gente analisou são unânimes num ponto. Os paralelos entre a vida de Elias e a de João Batista são tão detalhados, tão perfeitos, que desafiam a lógica da coincidência. Então, vamos tratar cada semelhança como uma pista, uma peça do quebra-cabeça, para entender por que essa conexão sequer foi feita. Vamos começar pelo mais óbvio, aquilo que salta aos olhos, o visual. Olha só. Os dois usavam o mesmo figurino, por assim dizer. Uma roupa rústica, de pelos, com um cinto de couro. Isso, naquela época, não era uma declaração de moda de jeito nenhum. Era uma declaração de propósito. Era quase um uniforme profético, um símbolo de que eles estavam se separando da sociedade para buscar uma fé mais pura, mais raiz, lá no deserto. Era uma identidade visual que conectava os dois instantaneamente. E o estilo de vida segue exatamente a mesma linha. A comida deles vinha da natureza, do que estava disponível na selva. Isso era um sinal claro de que a dependência deles era total e direta de Deus e não dos sistemas humanos. Pensa bem, Elias foi alimentado por corvos, uma coisa completamente sobrenatural. Já o João se alimentava do que o deserto oferecia. Era, como uma fonte até brinca, o menu degustação do deserto, simbolizando uma confiança radical no divino. A mensagem deles também, um espelho da outra. Os dois aparecem em momentos de crise espiritual profunda, e os dois chegam com a mesma mensagem, sem rodeios: arrependimento. Elias desafiou a idolatria, a adoração a Baal. Já o João, séculos depois, confrontou uma crise diferente, mas tão grave quanto: a hipocrisia religiosa, a fé morna da sua época. A chamada era a mesma: ou é ou não é, decidam de que lado vocês estão. E claro, quando se confronta uma nação inteira, inevitavelmente se confronta seus líderes. E os dois, sem medo nenhum, falaram a verdade na cara do poder. Elias condenou o rei Acabe pela idolatria e pela sua fraqueza. João denunciou publicamente o casamento ilegal de Herodes com Herodias, que era esposa do irmão dele. Eles eram a consciência de seus tempos, dispostos a arriscar absolutamente tudo pela verdade. E o poder, claro, reagiu, e com violência. O paralelo aqui é trágico e é impressionante. Ambos foram alvos de rainhas vingativas que se sentiram pessoalmente ofendidas. Jezabel, que impôs o culto a Baal, jurou matar Elias. Séculos depois, Herodias, cega de ódio pela denúncia de João, foi a arquiteta da sua execução. É como se a gente estivesse vendo a mesma peça, o mesmo drama de um profeta justo contra uma rainha corrupta sendo encenada de novo. E para a gente fechar esse arquivo de evidências, a semelhança que talvez seja a mais humana de todas: a vulnerabilidade. Apesar da força que eles demonstravam, ambos tiveram momentos de dúvida profunda, de depressão. Elias, logo depois da sua maior vitória, foge e pede a Deus para morrer. E João, lá da solidão de uma prisão, manda perguntar a Jesus: é você mesmo ou a gente tem que esperar outro? Eles não eram super-heróis de mármore, eram profundamente humanos. Então, chegamos no ponto central. Com um perfil de vida tão idêntico, a conexão entre os dois parece inegável, certo? Mas a grande questão é: qual a natureza dessa conexão? E é aqui que o debate explode. As evidências estão todas na mesa, mas a interpretação delas divide o pensamento religioso há 2000 anos. É aqui que as visões se chocam de frente. Vamos agora para a primeira grande interpretação, aquela que pega a frase de Jesus e a leva ao pé da letra. Essa é a visão defendida por tradições que acreditam na continuidade da alma através de várias vidas, como o Espiritismo e algumas escolas do misticismo judaico, como a Cabala. Para eles, a conexão não é simbólica, ela é biográfica. A ideia aqui é a reencarnação, ou Gilgul Neshamot, em hebraico, que significa a transmigração das almas. Para essa linha de pensamento não tem meio termo. O espírito, a consciência que um dia esteve no corpo de Elias, retornou séculos depois no corpo de João Batista.
A lógica é que a missão de Elias de preparar o caminho tinha ficado incompleta, e por isso ele precisou voltar para concluí-la. E as evidências para essa visão vão além da fala de Jesus. Um ponto fascinante que as fontes destacam é a lei de causa e efeito. Vamos lembrar, lá no Monte Carmelo, Elias ordenou a morte por decapitação dos 450 profetas de Baal. Séculos depois, João Batista, que seria o mesmo espírito, morre, decapitado. Para essa interpretação, isso não é coincidência, é um resgate kármico. É o acerto de contas de uma alma com suas próprias ações do passado. Só que tem um problema bem grande, né? Quando perguntaram diretamente, o próprio João negou ser Elias. E aí, como essa teoria explica isso? A resposta que eles oferecem é o chamado véu do esquecimento. A alma, quando renasce, não se lembraria da identidade passada para poder focar totalmente na missão atual. Então João não estaria mentindo, ele simplesmente não saberia. E faz sentido, né? Imagina o peso de carregar a memória de ter sido o grande profeta Elias. Agora vamos para a segunda teoria, que é a visão cristã mais tradicional, defendida pela maioria das denominações católicas e protestantes. Para eles, a chave não está na identidade da alma, mas sim na continuidade da missão. A conexão é simbólica, é funcional e não literal e biológica. A doutrina central aqui é que a alma humana é única, criada por Deus para uma única vida, e não fica passando de corpo em corpo. João não era a mesma pessoa que Elias, mas ele cumpriu o mesmo papel, com a mesma força divina. É como se fosse uma sucessão de cargos, sabe? Assim como Eliseu recebeu o manto de Elias, João recebeu o espírito e o poder de Elias para sua própria tarefa na história. E a passagem-chave para essa interpretação está no Evangelho de Lucas, antes mesmo de João nascer. O anjo Gabriel anuncia ao pai dele, Zacarias, que seu filho viria no espírito e no poder de Elias. E essa frase é crucial. Note que ele não diz com o espírito de Elias, mas no espírito e poder. Para quem defende essa visão, essa é a chave. Indica uma semelhança de função, de unção, mas não uma identidade de alma. Mas essa visão tem o que ela considera seu argumento de checkmate, um evento central nos evangelhos, a transfiguração. Jesus sobe no monte e lá, ao lado dele, aparecem duas figuras, Moisés e o próprio Elias. E o detalhe crucial é o timing. Nesse ponto da história, João Batista já tinha sido executado por Herodes. E aí vem a pergunta que para essa interpretação encerra a discussão. Como Elias poderia aparecer como um indivíduo separado, glorificado, lá no monte, se a alma dele supostamente tinha acabado de viver como João Batista? A presença de Jesus, Moisés e Elias juntos, como três indivíduos distintos, seria a prova definitiva de que Elias e João sempre foram duas pessoas, duas almas diferentes. Mas calma, o debate não para por aí. Existe uma terceira via, bem diferente das outras duas, que nos leva de volta para as raízes do enigma, a expectativa judaica tradicional. Entender essa visão é fundamental para a gente sacar o contexto original da profecia e por que fizeram essa pergunta para João Batista. Vamos lembrar do final da história de Elias lá no livro de Reis. Ele não morre, ele é levado para o céu numa carruagem de fogo. Como ele nunca passou pela morte, ele tem um lugar único na tradição. Por isso, a expectativa judaica não era de reencarnação ou de uma sucessão simbólica. A espera era por um retorno literal, físico do próprio Elias, em carne e osso, para cumprir a profecia. E olha, isso não é uma crença que ficou perdida no tempo, não. É uma tradição viva. Durante o seder, o jantar cerimonial da Páscoa judaica, muitas famílias, até hoje, deixam uma cadeira vazia e enchem uma taça de vinho para Elias, na esperança de que ele chegue. Para essa visão, João Batista foi sim um grande profeta, talvez até com o espírito de Elias, mas ele não foi o cumprimento final da profecia. Essa ainda estaria por vir. Então, vamos resumir. A gente tem um perfil de vida espelhado, uma declaração de Jesus que pode ser lida de formas completamente diferentes e três grandes tradições chegando a conclusões opostas. Onde isso tudo nos deixa? Parece um beco sem saída. Mas é agora que a gente chega no ponto surpreendente em que todas elas, apesar de tudo, parecem concordar. O mais fascinante é isso. Embora as interpretações discordem sobre a metafísica, se era a mesma alma ou o mesmo papel, todas concordam numa coisa fundamental. A missão de João Batista era tão importante, tão definidora para a história, que ela exigia o espírito e o poder do maior profeta que já tinha existido. O como isso aconteceu é o que se debate, mas o porquê é claro para todo mundo. Preparar o terreno para uma virada na história exigia uma figura de um peso espiritual gigantesco. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o verdadeiro coração desse enigma todo. No fundo, essa discussão vai além da identidade de João.
Ela nos faz perguntar sobre a natureza do nosso próprio legado, do nosso propósito. Será que o poder de uma pessoa vem de quem ela é, da sua identidade, ou da tarefa divina que ela é chamada para realizar? Uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar.